Então, boa noite, senhoras e senhores, companheiros. Daremos início, então, à nossa reunião. Sucesso e prosperidade são consequências, prêmios pelo esforço e pela atitude sincera e verdadeira de caminhar. Com essa frase, eu declaro aberta a nossa reunião. Ótimo. Vamos nós. Alguns assuntos que eu vou passar para vocês, assuntos da secretaria. O nosso treinamento para presidentes, que seria realizado no final desse mês, ele está cancelado, ok? Em função da situação hoje atual nossa do coronavírus. Então, o Rotary também tem seguido aí todas as recomendações das autoridades. As reuniões presenciais também estão canceladas, ok? Nós estamos procurando fazer um empenho para ajudar outros clubes que precisarem do nosso apoio nesse sentido, de repente para que eles mantenham a reunião deles ativa, utilizando uma ferramenta de videoconferência, podendo ser a nossa, que é o Zoom, ou outras ferramentas parecidas, tá? Sem mais delongas, quero fazer aqui a apresentação do nosso palestrante, Ângelo André Maurim Cortes. Por gentileza, Ângelo, fale um pouquinho de você e, na sequência, já vamos começar a apresentação? Claro. Obrigado a todos aí. Agradeço aí o clube, né? 4430, Clube Online, para estar disseminando um pouco sobre a LGPD. A ideia o tema é extenso, vou tentar não entrar muito nos detalhes, principalmente operacionais, mas pelo menos para vocês terem uma noção razoável em relação à legislação, né? Ou como poder atuar ou como poder mitigar isso dentro da organização de vocês. Antes de mais nada, posso já compartilhar? Por favor. Nilo. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se tem... Vocês estão vendo aí? Estão vendo o material? Eu consigo ver já. Beleza. Aqui vocês estão vendo o site aqui? Está aparecendo uma tela com teclado, LGPD, diretrizes de lei da proteção de dados pessoais. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo essa tela aí? Agora está aparecendo o site do Rotary. Isso, beleza. Nesse link, pessoal, aqui do link do e-clube, né? Na parte de baixo está a palestra. E aqui embaixo vocês têm como baixar a apresentação. Então, o material que eu estou exibindo aqui, vocês podem baixar e ter no computador de vocês, tá bom? Bom, tudo bem, Tereza? Boa noite. Bom, vamos iniciar, vou começar o tema de LGPD, tentar fechar isso aqui em 25 minutos, uma abordagem, tentar ser sucinto, mas ao mesmo tempo ser abrangente, para não passar. A gente vai ver 4 macrotópicos, né? O objetivo da legislação, a visão em relação à GDPR, que é a Data Protection na Europa, que basicamente o modelo brasileiro é copiado da Europa, e um pouco o cenário que está acontecendo na Europa em relação à GDPR. Quais são os impactos que acontecem com a implementação da LGPD nas empresas, de forma geral, e uma sugestão de plano de adequação, ok? Então, primeiro que nada, agradecer ao e-clube 4430, né, por disseminar, por a gente otorgar, né, estar juntos e poder disseminar esse conhecimento dentro de pessoas, dentro de empresários que estão presentes, pessoas que trabalham com tecnologia, pessoas que não trabalham com tecnologia, pessoas pequeno, médio, grande porte que têm suas empresas que têm que se adequar à legislação. Então, agradecimento principalmente ao nosso presidente, Nilo Machado, que ele
sempre preocupado com os pontos que estão acontecendo, principalmente no quesito da legislação. Então, basicamente, a ideia foi dele discursar um pouco da LGPD. O que acontece no cenário atual desde 2018, tá? Desde que a legislação na Europa começou a vigorar. Então, na coluna da esquerda, vocês vão ver 4 itens principais em relação ao conhecimento. Então, desde 2018 até 2020, somente 67% dos europeus ouviram em algum momento a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, ou General Data Protection, GDPR. Isso significa que, por mais que o pessoal seja evoluído, como muitos às vezes enxergam no continente, velho continente, não é todo mundo, desde que começou a vigorar, que tem uma ciência ou consciência em relação à legislação. A autoridade significa que 57% dos europeus sabem que existe uma autoridade, que é a agência, né, que é responsável pública pela proteção de dados. Quando a gente fala Agência Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil, ela é um órgão que ela responde para o executivo. Então, traduzindo, quem comanda diretamente a AGPN, a Agência Nacional de Proteção de Dados, é o presidente da República. Nesse caso, no presente mandato, o presidente Jair Bolsonaro, né? A parte de reclamações na Europa, desde que se implementou, já houveram mais de 144.376 reclamações de não compliance em relação à legislação. E esse é um ponto que tem que ser considerado, porque é o que a gente chama do famoso papa-níquel. Se na Europa, que supostamente as pessoas têm um pouco mais de educação tal, já está virando o acusa-acusa, como se fosse um código do consumidor. Então, as pessoas, sim, não estão no compliance, havendo uma divergência, o pessoal já está abrindo reclamações. Ok? Questão de multas. Já foram aplicadas 56 milhões de euros no total até agora de multas. No lado direito, temos algumas das empresas que já pagaram multa em relação à Lei de Proteção de Dados na Europa. Vodafone, na Espanha, com 27 mil euros. O Google, com 50 milhões de euros. Locadoras de veículos, de forma geral, oscilam entre 1.000 a 3.000 euros cada vez que pegam não conformidade. Imobiliários já foram multados com 400 mil euros. Um site alemão de e-commerce com 200 mil euros. E o Facebook, entre a faixa dos 50 e 60 milhões, também foram multados pela lei europeia. Então, esse é um pouco a visão, o que está acontecendo na Europa em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que provavelmente não vai ser muito diferente do que vai acontecer no Brasil. Então, muitos falam, isso aqui não vai dar em nada. Os europeus falaram a mesma coisa há 2 anos atrás. Okay? Então, esse é um pouco o panorama do que está acontecendo na Europa. No Brasil, você criou a Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu não vou ler os textos, o material está disponível para vocês, eu só vou discursar isso aqui. Tem muita literatura, muito conteúdo, eu não posso estar falando todo o slide, senão vai ser uma palestra de 5 horas. Basicamente, a lei foi criada não para ferrar os empresários. Isso tem que estar muito claro para quem presta consultoria, para quem tem que se ajustar, né? Os empresários. Não é aquele princípio, mais uma coisa que foi criado para né, ferrar a nossa vida. A LGPD ela foi criada basicamente para parar, eu vou tentar utilizar palavras mais simples, para parar com a festa de venda de dados pessoais sem consentimento e sem autorização no mercado negro. Então, isso é oriundo de 2 coisas: roubo de informações, né? E eu não estou utilizando o termo hacker. Eu já vou explicar por quê. Porque tem até muitos técnicos que lidam com bancos de dados e roubam informações dos clientes sem vocês saberem. E isso é vendido no mercado negro. Então, a ideia é começar a parar com isso. E a ideia é ter a formalização e autorização desse manuseio de informações. E quando eu falo em informações, entende desde o nome, CPF, basicamente dados biométricos, IP, cookies. Vamos ter uma lista aí de coisas entre dados pessoais e dados sensíveis. Então, a lei veio para isso. Veio para que vocês, titulares, dono dos seus dados, vocês tenham responsabilidade e vocês digam
se autorizam ou não autorizam. Até hoje, até a lei não entrar em vigor, vai entrar agora em agosto, as empresas fazem o que quiserem com as nossas informações. Então, a ideia da legislação é acabar com essa bagunça. Esse é o pano de fundo da legislação, ok? Os fundamentos jurídicos, os fundamentos por trás da LGPD, ela foi basicamente fundamentada nos princípios dos padres fundadores, né? Aqui se mistura um pouco a história dos pais fundadores dos Estados Unidos. Quer dizer, nos anos 60 já se fala da democracia e do direito à privacidade. Esse é um discurso muito antigo, inclusive americano, muito antes, anos antes, inclusive dos europeus. Então, os americanos já falavam da democracia e do direito à proteção dos dados, à privacidade da sua imagem, da sua família e da sua liberdade. Esse é um princípio básico que está na Constituição norte-americana. Na LGPD brasileira, que também é fundamentada na europeia, não foi distante disso. Então, temos o primeiro tópico principal, o respeito à privacidade. E a privacidade envolve não só dados, nome, CPF, endereço, e-mail, como imagem sua, né? Então, se, por exemplo, no caso, a Tereza é uma pessoa muito famosa. Se ela sai da escola e tem um paparazzi e bate foto da Tereza, ele não pode, uma vez começar a funcionar a LGPD, o cara não pode publicar uma foto da Tereza sem ter o consentimento dela. Porque o dado, a imagem é dela, não é do paparazzi. Esse é um princípio que tem que estar claro. O segundo, da autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, da informação, da comunicação e de opinião. Então, se alguém opina, um repórter não pode pegar essa opinião que o cara pegou no ar, então publica, o Carlos Ferreira disse que tal coisa. Então, se é para publicar isso numa matéria, precisa do consentimento do Carlos Francisco. É assim que funciona. Quarto item, a inviolabilidade da intimidade. Isso significa a família, por exemplo. Da honra e da imagem. São pontos muito fortes, muito que bate assim, não é uma coisa simples. Tá? Então, o pano de fundo é muito mais abrangente do que a maioria das pessoas enxerga, né? E, obviamente, isso vai envolver o desenvolvimento econômico. Implementar uma LGPD faz com que empresas gerem dinheiro, gerem negócios, as empresas vão ter que se adequar, vai fazer a roda, né, funcionar para melhor, não para pior. E isso vai incrementar a tecnologia e a inovação. Então, hoje, eu sei que tem colegas que trabalham com tecnologia, né? A Teixeira, que está presente aqui hoje, ele trabalha com tecnologia, com inteligência, né? E estão adequando o mecanismo de inteligência para poder adequar o LGPD às empresas. Então, o quinto mandamento, digamos assim, é o que começa a fazer efeito. Tecnologia e inovação. A livre iniciativa, a livre concorrência, defesa do consumidor, direitos humanos e por aí vai. Eu não vou falar tudo aqui porque eu tenho tempo para finalizar a apresentação e são vários pontos. Basicamente, a informação ela é no âmbito tratada em território nacional. Quando as pessoas perguntam, mas eu trabalho em cloud, então, aonde esse dado brasileiro, se estiver nos Estados Unidos, não tem problema, porque Estados Unidos, tanto para questões da FEBRABAN como Código de Consumidor, existem alianças de reconhecimento mútuo entre Brasil e Estados Unidos, o que eu não posso dizer com o Norte da Coreia, ok? Quando nós falamos de relacionamento, significa que se um fornecedor faz uma fraude, por exemplo, e não quer mostrar esses dados, por exemplo, para a pessoa, para o titular solicitante, o Nilo, por exemplo, liga para uma empresa e fala assim, olha, vocês publicaram informação que eu não autorizei. E aí, ninguém quer dar uma satisfação através do canal de transparência. Então, quando o Nilo ativa a Agência Nacional de Proteção de Dados, como esse cara trabalha na nuvem, eles não vão bater mais na porta daquela empresa. Eles vão direto na Amazon, nos Estados Unidos, através de uma ordem judicial, e solicitam a extração das informações, por questões, por exemplo, de fraude, roubo de informações, e a Amazon vai entregar essas informações, por exemplo, para um juiz ou para o advogado solicitante. Isso que se chama relacionamento. Estou dando
Estou explicando o detalhe de uma operação. Esse é o motivo. Tá bom? Havendo dúvidas, pessoal, podem perguntar sem problema nenhum, tá? Não vamos deixar para o final, porque senão vão até esquecer. Os conceitos e informações que têm que ser mapeadas, né, quando quem trabalha no caso de uma adequação LGPD. Basicamente, entender o que é um dado pessoal, o que são os dados sensíveis. Então, quando nós falamos dados sensíveis, tem pessoas que me perguntam, mas o salário da Márcia é um dado sensível. Não, não é um dado sensível. Por que não é sensível? Porque os legisladores entendem que, através do salário, não conseguem chegar na pessoa Márcia. Você entende o que eu falei? Se numa empresa tem uma convicção religiosa, vocês veem aqui, pessoa sensível, convicção religiosa, e colocam que o Ângelo é judeu, a grande chance numa empresa de alguém categorizar todos os judeus que existem numa empresa dita normal, com sorte vai achar um ou dois. Então, com esse dado, você consegue chegar, provavelmente, a uma determinada pessoa. Então, todos os dados sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico vinculado a uma pessoa natural, é um dado sensível. Tá? Dado anonimizado, o que é esse conceito? A anonimização significa ofuscar e esconder. Não vou entrar no mérito aqui técnico. A anonimização sobre o conceito de bancos de dados fica muito difícil de acontecer. É mais fácil, inclusive, a criptografia. Mas, nesse caso aqui, dado anonimizado, entendam, esconder ou proteger o dado. Então, a informação, o que se preocupa a LGPD é como essa informação é armazenada e ela é protegida. E quando essa informação sai daquele sistema, como ela é tratada fora. Então, dando um exemplo, o RH muitas vezes fala, nossa informação está protegida no banco de dados, no nosso RP. Pode até estar mesmo, o quê? Não vou entrar no mérito técnico se está protegido de fato o dado, não. Mas aí entra o processo. Né? Como diria nosso colega que está presente aqui, Carlos Francisco, que é especialista em processos de TI, existem muitos problemas de manuseio de informações durante o processo. Então, o RH fala, está tudo protegido. Só que o que eles fazem? Eles puxam informações, criam uma planilha Excel com salário, com CPF, com nome, para fazer alguma verificação no banco de dados, e essa planilha depois ela é rasgada e é jogada no lixo. Ou pior, quando aquele estagiário, que normalmente são estagiários, vai almoçar, deixa essa planilha em cima da mesa. Então, ele cometeu 2 crimes. O primeiro, em relação ao LGPD, dados pessoais e sensíveis, provavelmente, estão expostos em cima de uma mesa. Segundo, pode ter política de segurança da informação que estão sendo violadas. A governança propriamente dita da organização também foi violada. Então, quando a gente fala violações, não é só de LGPD. É uma sequência de erros e que isso pode levar a multa. Então, quando a gente fala de multa, não é uma multa, pode ser várias multas. Ok? Então, isso que tem que estar claro também. Banco de dados, não vou entrar no mérito, explicar cada título, cada tópico, vocês têm essa apresentação, vocês podem baixar, dar uma lida. Aqui, é importante entender o conceito de titular. Estou falando dos linguajares jurídicos. Titular é o dono do dado pessoal, do dado sensível. Então, quem é o dono do CPF se chama titular. Então, Ângelo é o titular dos seus dados. A Márcia é titular dos seus dados. Carlos Francisco é titular dos seus dados. O controlador é aquela pessoa responsável por determinar diretrizes de como esse dado tem que ser protegido. Então, vou tentar traduzir. Numa empresa, existe, por exemplo, ou numa escola, existe uma diretora de uma escola. E ela determina, ou alguém, um coordenador de RH, determina como certas informações têm que ser guardadas. E essa pessoa que determina essas diretrizes chama controlador. E o operador é aquela pessoa que pode ser um funcionário ou pode ser uma empresa terceirizada, ele simplesmente opera de acordo com o controlador determinou. Então, é muito importante ter claro o papel e responsabilidade
sobre o aspecto da LGPD. E o encarregado, basicamente, é a figura que se chama Data Protection Officer. O DPO é o responsável, é o que se chama de encarregado. Então, ele que vai ser o cara, que vai ser o intermediador entre a empresa onde ele trabalha e a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, para efeito de uma auditoria, de uma fiscalização, quem é o primeiro cara que vai dar a cara para bater não é o CIO, não é o diretor, não é o gerente de TI, não é o gerente de governança. É o que se chama de DPO, ok? E na LGPD chama DPO mesmo, tá? Então, aí o pessoal teve aquelas discordâncias que tinha que ter um nome em português, enfim, não vou entrar nessa discussão, mas ficou como DPO, Data Protection Officer. O oficial responsável pela proteção dos dados. E essa pessoa pode ser um funcionário ou pode ser um terceirizado, não tem problema nenhum. Basicamente, quem lida com as informações é o controlador e o operador. Tá? Então, numa empresa, o controlador seria o diretor de TI e o operador poderia ser um coordenador, um analista, né, da área dele. Outras coisas que se preocupa a LGPD, o consentimento, tá? É a base legal. Então, para cada informação que a gente mapeia, tem que ter um embasamento legal. Esse é o maior problema. Então, todos os sistemas que a gente levanta tem que ter uma resposta, digamos assim, com embasamento legal. Existem 10. Então, você pode ter o consentimento, a gente vai ver mais para frente, o consentimento, uma relação de contrato, então eu não preciso do consentimento, eu já tenho um contrato. Okay? Eles têm que ter a mecânica de bloqueio, eliminação de dados, então no canal de transparência na LGPD, os titulares, donos, vão ligar para as empresas e, por dar um exemplo, um 0800, e dizer assim, olha, eu fiz uma compra com vocês no e-commerce e eu quero que meus dados sejam excluídos. Independente de outras questões da legislação, compras de e-commerce têm que ficar por 6 meses, compras feitas em loja física, pelo Código de Consumidor, tem que ficar por 5 anos. E aí começam os problemas. Porque se eu peço para excluir a informação, ela vai ser excluída, mas não na hora que eu pedir. Na hora que a lei de consumidor concluir os 5 anos. Você entende o que eu falei? Então, as empresas vão ter que deter de um controle, de um backlog, de todas as solicitações de exclusão de informação, por exemplo. Então, isso é uma dor de cabeça. Transferência. Existem empresas que transferem dados, por exemplo, como bancos. Então, pega os dados de correntista do Ângelo, e o Ângelo vai trabalhar no Chile, e lá no Chile tem Itaú. Então, todos os meus dados é o que se chama de portabilidade. As empresas são obrigadas a criar dados para serem transferidos, tá? Então, tem transferência internacional e isso tem que ter uma proteção. Depois, tem que criar um relatório de impacto à proteção dos dados. É como se fosse uma gestão de risco, né? E ver o que está contemplado, não está contemplado em relação a todo o mapeamento que está sendo feito. Os órgãos de pesquisas do governo não estão sobre a égide da LGPD. Então, todas as empresas jurídica ou de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituídas, então elas podem fazer pesquisa com dados sem a necessidade de solicitar um consentimento. Finalmente, a última terminologia é a Autoridade Nacional, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criada. Hoje, por sinal, foi a primeira reunião formal da Agência Nacional de Proteção de Dados em Brasília, sobre esse tema. Os tratamentos dos dados. O que é o tratamento? É o que eu comentei, é um embasamento legal. Existem 10 bases legais e toda a informação que a gente mapear tem que ter uma sustentação ou resposta de embasamento legal. Então, eu vou dar somente um exemplo para exemplificar. Eu tenho uma empresa, né, e essa empresa tem funcionário CLT. Eu preciso do consentimento dos meus funcionários para, por exemplo, eu criar uma planilha de controle financeiro no Excel? Não, não preciso. Por que eu não preciso? Porque existe um embasamento legal, né, que seria
para o cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Traduzindo, a lei da CLT me obriga a obter informações, eu tenho que guardar e armazenar informações dos meus funcionários, como atualização de endereço, telefone, e-mail, avó, pai. Se eu presto um serviço de plano de saúde, tenho que saber os dependentes. Então, eu não preciso do consentimento do meu funcionário. Está claro isso? Então, quando eu mapeei essa informação para uma determinada empresa, eu deixei claro, por exemplo, para o Nilo e disse, Nilo, para a massa de dados CPF dos seus funcionários, você não precisa do consentimento, você não precisa da bênção. É uma obrigação que se chama a lei CLT. Tudo bem? Agora, se eu for comprar alguma coisa no e-commerce, tem que estar claro no e-commerce, que é o que se chama de transparência, o que esse e-commerce faz com meus dados, ok? E provavelmente algumas empresas não fazem nada, absolutamente nada. Esse nada tem que estar escrito. Eu não faço nada. Não procuro o seu nome, não faço pesquisa, não mando e-mail marketing, não faço absolutamente nada. Tudo bem, ele foi claro, não faço nada. Porém, se eu exijo que a minha informação tem que ser excluída, e aí entra, entre parênteses, compras de internet 6 meses, o que eles vão me informar é, beleza, a partir dessa data, até o 6º mês, a sua informação será excluída. Ok? Isso é por questão do Código de Consumidor. Tudo bem? Então, existem 10 bases legais que, para cada dado levantado numa empresa, tem que ter um embasamento legal. Tudo bem? E aí, tem vários, né? Por exemplo, para a proteção da vida, física ou titular de um terceiro. Então, por exemplo, no Soldiers, eu vou dar um exemplo. Pessoas que treinam Airsoft, um esporte, e eu pego o nome da pessoa, não necessariamente o CPF, mas pego o grupo sanguíneo. Então, muitos vão dizer, pô, você está pegando meus dados. Precisa de uma bênção? Na prática, não, porque esses dados servem para proteger, inclusive, a vida dele. Havendo algum problema, eu tenho que encaminhar, direcionar essa pessoa para um hospital e eu tenho que dizer, olha, esse cara é O negativo, é um sangue super complicado. Então, esse tipo de pessoa, quando é sangue universal, não tem problema. Pode injetar qualquer sangue e o cara vai sobreviver. Quem é sangue negativo tem problema seríssimo de doação, né? Então, isso é um dado muito importante, ok? Companhias aéreas, em caso de acidente, precisa saber quem é sua esposa, quem é o telefone, não precisa do consentimento, é obrigação. Tá? Agora, uma coisa é obrigação, a captura da informação. A exclusão, cada titular tem esse poder de dizer, quero que você exclua mais informações. Então, é isso que é importante. Ô, Ângelo, pois não. Nesse caso desse tipo de informação, você falou que seria obrigatória por conta do objetivo da informação no final. Eu entendo que seja obrigatório, por exemplo, principalmente no caso você falou da companhia aérea, né? O nome de um contato e tal. Mas é necessário que tenha um termo de responsabilidade a ser assinado pela pessoa que vai fornecer esse dado? Sim, na verdade, assim, o termo é mais explicatório, não é um consentimento. O que é um consentimento? Carlos, você me autoriza a fazer tal coisa? Isso é um consentimento. Na verdade, é um termo que eu estou te dizendo, eu vou fazer, ponto. Ele não está te pedindo, é obrigação. Se você não colocar seu nome, por exemplo, você não pega o voo. Isso, exatamente. É isso aí. Isso que eu estou falando. É um termo que denota um requisito a ser cumprido para você poder fazer aquela coisa, seja viajar de avião ou qualquer outra atividade. Isso. E aí entra o embasamento legal, que seria o 7º, né? Para a proteção da vida ou da incolumidade física ou titular ou de um terceiro, por exemplo. Então, essa é uma resposta jurídica, isso eu estou querendo dizer, tá? Então, para cada dado que a gente mapeia na empresa, eu tenho que ter um embasamento legal, ok? E aqui ele fala, basicamente, quando são tratados não vou entrar muito aqui nesse método, a explicação disso aqui, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Quando o titular ou responsável legal consentir, então, quando é sensível, aí não tem conversa. Aí tem que ter um consentimento, tá claro? Então,
No meu caso, eu sou judeu e numa empresa me falam assim, qual é a sua religião? Eu posso, o meu direito de dizer, eu não vou falar dessa forma, é claro, mas não lhe interessa. Eu não vou fornecer essa informação e não quero que esteja na empresa. Por dar um exemplo, ok? Posso ser sindicalista também, ok? Para efeito da LGPD, é um dado sensível, ok? E aqui está escrito, sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses que for indispensável para, e aqui volta de novo, cumprimento da obrigação legal. Então, se a CLT obriga que tem que saber a religião de uma determinada pessoa, é como o Carlos comentou, é só dar ciência e acabou, eu não preciso da benção dele. Tudo bem? As multas. As multas, elas incorrem da seguinte forma: algum descumprimento em relação ao dado, em relação a vazamento, como aconteceu no Banco Pan-Americano o ano passado, né? É uma fintech, para quem não conhece, vazaram 5 mil correntistas, tinha nome, CPF, senha do cartão de crédito, número do cartão de crédito, dependentes, valores, né, valores de fatura, valores inclusive de renda, de salário, simplesmente foram vazados. Então, quando isso ocorrer a partir da LGPD, as multas vão começar com 2% do faturamento da empresa, e aí tem um problema ferrado para empresas fintech. Fintech são aquelas startups financeiras. Se o cara não tem uma solvência financeira, imagina 2% do faturamento e está limitado a 50 milhões por infração. Por infração. Ou seja, ele pode acumular várias infrações. Então, pode chegar ao encerramento da empresa. Como também a Agência Nacional de Proteção de Dados tem a responsabilidade e a autoridade que, dependendo do tipo de vazamento, ela pode suspender o exercício da atividade dessa empresa até por 12 meses. Ok? Ou proibição total das atividades dessa empresa. Ok? Dados de crianças precisa do consentimento dos pais. Isso não é LGPD, isso já existe o Estatuto da Criança. Então, uma lei não pode se sobrepor a outra lei. Então, tudo que é dado de crianças, por exemplo, Parque da Mônica, vou levar minha filha para o Parque da Mônica e pegar dados de criança, vai acabar. Primeiro tem que ter o consentimento dos pais, e se a criança vai ficar lá, por que você tem que saber o nome da criança? Aí teve gente que me falou, mas como que você vai identificar as crianças dentro de um parquinho? Simples, aprenda com os americanos. Tem que colocar um tag, igual que os presos, se você coloca no pulso, você coloca na perna. Você não precisa do nome da criança. Você não precisa de dados da criança. Você tem que localizar a criança. É diferente. E isso é uma mudança cultural. Ok? Igual Disney, quando você leva uma criança, ninguém está te perguntando qual a religião da tua filha, qual a sexualidade da tua filha, qual é o nome da sua filha, data de aniversário da sua filha. Não existe isso. Eles simplesmente pegam uma criança e colocam um nome, um número associado a um tag. E se a criança se perde, esse tag bipa. Ok? E isso está associado ao nome do pai, não da criança. Ok? Estou dando um exemplo. Informações sobre saúde, a mesma coisa, tá? Os hospitais, o negócio vai ser muito rígido com eles, mais do que uma empresa normal. Bom, aqui fala, essa parte aqui é o que o ex-presidente, na época, o Temer, na cadeira, quando ele habilitou a legislação de proteção, é o que ele tentou, o discurso dele está aqui, não vou falar isso aí, o material que vocês podem ler tranquilamente. Os impactos, temos impacto na comunicação digital, principalmente para quem trabalha com bancos de dados, malhas diretas, comprar na 25 de março, ele vai ter que ter um documento, quem fornece essa informação vai ter que ter um documento dos consentimentos de 100 mil usuários. Se o cara está vendendo uma malha direta de 5 mil usuários, vai ter que ter 5 mil consentimentos dessas pessoas. Senão, você está comprando informação clandestina, roubada. Ok? Lembrando que a multa na LGPD ela é concatenada. Ok? O fiscal é igual com o perito criminal. Ele vai ver de onde teve esse vazamento, quem forneceu essa informação, e se essa informação chega a um fornecedor de vocês,
ele também vai ser multado, e assim sucessivamente. É uma concatenação de desgraça. Ok? O impacto, como os dados vão ser analisados, então, toda vez que tiver um vazamento de informação, as empresas têm até 72 horas para comunicar, formalizar, ou vai ser multada imediatamente, independente da multa da vazão. Essa é a multa por não ter comunicado. Passou 72 horas, não comunicou, multa. Logo em seguida vem o fiscal, vai verificar tudo o que aconteceu e aí começa o acúmulo de multa. Ok? Eu estou tentando fazer um paralelo mais simples. Vem o cara da polícia rodoviária e fala assim, a sua lanterna está queimada, multa. Aí o cara começa a olhar o pneu, seu pneu está careca, multa. Você não sei o quê, multa. Então, é um acúmulo de multas. Não é uma multa única. Ok? Tudo que os dados que são coletados, como endereço, correio eletrônico, IP, idade, dados financeiros, e tudo isso vai ter que ser visto pelas empresas, como elas vão lidar com essas informações, porque vai ter que ter autorização. Não é mais, eu puxei dados do LinkedIn, por exemplo. Tanto é que o LinkedIn já está se adequando para não fornecer esse tipo de informações, com os famosos robôs. Ok? Bom, para os consumidores vai haver impacto, assim como o pessoal que fala de gestão de dados. Então, empresas que fornecem gestão de dados também vai ter impactos grandes em relação ao LGPD, a grosso modo. Bom, aqui toda a parte de questões de custos. Custo de adequação de link, custo de criptografia, privacidade, adequação, custo de contrato, muitas vezes, de consultoria, ok? Então, de certa forma, é o impacto para as empresas de forma financeira, porém, tem um lado positivo, a adequação. Normalmente, a fase de implementação da LGPD nas empresas, a gente divide em 4 fases. A gente faz, primeiro, todo o mapeamento de tecnologia e processo dentro da organização, com aquele embasamento jurídico de sistemas, tratativas, ciclo da informação e os controles. Depois vem uma fase de adequação, tanto de sistemas, tratativas, as políticas e a criação dos papéis do DPO, do Data Protection Officer. Ele tem que ser criado. Depois vem a fase da implementação, dos ajustes nos sistemas, dos processos das políticas e responsabilidades, e finalmente a gente fica monitorando do que foi implementado como canais de comunicação, os treinamentos e a execução das pessoas no dia a dia está compliant. Então, basicamente, são as fases que uma consultoria executa. Ok? Quem está envolvida dentro de um projeto? Então, quem está envolvido nesse projeto pode ser uma consultoria, que envolve a gestão do projeto, o próprio consultor. Pelo lado do cliente, está envolvido o jurídico, as áreas de tecnologia, fornecedores desse cliente, governança desse cliente e a criação do DPO, que ele pode ser do cliente, pode ser um funcionário da empresa, como pode ser um terceirizado, né? Assim como muitas empresas terceirizam contabilidade, por exemplo. Então, você pode terceirizar um DPO. Ok? Basicamente, nesse projeto, envolve velocidade de execução, a qualidade do material sendo entregue, a mudança cultural que a gente tem que realizar e fazer, e a transparência. O princípio de transparência vai de início, meio e fim dentro da LGPD, para fora, para os clientes, e para dentro, para todos os funcionários e colaboradores da empresa. Ok? Todos têm que ser treinados e falar o mesmo idioma. E é isso, pessoal. Era para ser em 30 minutos, nesse de 5 minutos, fiz em 35, peço desculpa. E esse é o pano de fundo um pouco da LGPD. Então, fico à disposição aí em relação a dúvidas. Um de cada vez, né? Parabéns. Bela apresentação. Você condensar um conteúdo tão extenso num curto espaço de tempo realmente é recordista, né? É algo assim difícil. Então, parabéns. Esse treinamento, normalmente, o pessoal, os advogados fazem em 2 horas. Chega o prêmio Nobel de 4 horas. É muito, muito bacana. 4 horas de conceitos jurídicos, para quem não é da área, é bem legal. Para não dizer que é aquele chá que você tem que tomar uma dose efetiva de cafeína.
tentei ser mais simples e tentar operacionalizar da melhor forma possível para todo mundo. Acredito que a maior parte aqui, pelo menos do que eu conheço, os que estão presentes são empresários. O Edson empresário que está presente, Carlos Francisco também empresário, o Nilo, a Doroti, ela também tem a sua responsabilidade com a sua empresa. A Márcia, eu sei que ela também é empreendedora. A Tereza, tem o Teshima, que está escondido aí, não sei se saiu da reunião. Ele também o Márcio Teshima. Ele é aquele cara, é o Pardal, né? O Márcio Teshima, ele tem toda uma solução para agilizar aí a LGPD, inclusive estávamos conversando exatamente sobre esse tema para poder facilitar a vida, não para grande empresa, né? Pode ser pequena, média e grande empresa a um custo razoável. Muito desse trabalho a gente tem discussões homéricas, às vezes, com o pessoal jurídico, tá? Por incrível que pareça, sobre o aspecto da legislação parece simples para quem é advogado, mas não é. Porque quando nós que somos técnicos do lado de tecnologia começamos a explicar um processo para um advogado, o cara para e sempre fala, uau, o negócio é mais fundo do que simples dizer assim, tem um contrato e acabou. Muitas vezes eu digo, não, mas tem um contrato, não é tudo. Pode acontecer isso. E aí, o que você vai fazer? Aí o próprio advogado fala, putz, então, cara, vamos pensar melhor. Então, não são muitas vezes soluções de sopetão, principalmente em vazamento legal. Não é assim, tem isso aí, pede um consentimento. Aí eu questiono o advogado, tá, mas por que você vai estar pedindo consentimento para uma coisa que o cara é funcionário? Aí o próprio advogado, não, sim, é verdade, CLT. É duro ouvir isso, né? Porque para mim é trágico. Eu não sei construir casa. Aí eu chamo o Nilo e falo, você é engenheiro, você vai construir uma casa para mim? Aí o Nilo, pô, beleza. Aí estamos no meio da construção, eu falo, Nilo, o quê? Essa coluna aqui não está meio magrela, essa coluna? Essa coluna aqui, cara, dependendo desse teto, pelo que eu estou vendo, o negócio vai desabar. Nossa, você tem razão. Cara, se eu ouço isso de um engenheiro civil, ferrou, cara. Termina a obra, fecha a obra, acabou. Chama outro. Né? Então, acontece isso, tá? Eu tenho visto muito isso, tá? Agora, porque eu não sou jurista. E aí eu percebi, a minha esposa é advogada, e aí ela me explicou que isso é uma especialidade, inclusive. Aí eu falei, putz, ferrou, porque não é todas as empresas que tem um especialista. Né? Normalmente tem aquele advogado que faz o contencioso, né? Questões de, o colaborador colocou no pau na empresa. Basicamente, quando é pequena, média empresa e grande empresa, 80% dos advogados fazem isso. Eu não sabia, tá? Então, eu estou colocando a minha ignorância, o conhecimento da minha ignorância para vocês. Tá? Então, para mim, foi uma surpresa, tá? Perfeito. Podemos abrir para perguntas? Márcia? Em primeiro lugar, parabéns. Obrigada por você colaborar com a gente num assunto tão importante, tão contemporâneo e ainda muito desconhecido. Né? Eu acho que a proporção que a internet vem tomando para os negócios, pequenos negócios, é algo ainda assim, a gente não consegue mensurar. Mas eu tenho duas perguntas para ti. A primeira é como o pequeno empresário pode adentrar um mundo tão complexo e promover segurança. Segundo, é possível que estas pequenas empresas tenham acesso a uma associação de proteção de dados, algo que possa ser feito no intuito de se prevenir situações? Bom, respondendo à primeira pergunta, todo pequeno, médio ou grande empresário lida direto ou indiretamente com informações de clientes. Então, por exemplo, se você é prestador de serviço, o Carlos, o Edson, por exemplo, ele tem um comércio, trabalha com varejo e ele lida com CPFs, provavelmente. Então, qual a preocupação que ele tem que ter para isso de conversa? Onde ficam esses dados e de que forma está protegido esse dado? No caso, por exemplo, quem é uma empresa simples, optante pelo simples, por exemplo, ele tem contrato. Nesse contrato tem dados pessoais, tanto seus como provavelmente da outra empresa. Tudo bem, eu menos mal. Estamos falando, dependendo,
de empresas CNPJ. Mas o que significa começar a ter a consciência? Acho que essa é a questão. A consciência, uma cultura, entre aspas, como você comentou, de segurança. Então, por exemplo, guardar esses documentos, por exemplo, com um mecanismo, eu não quero entrar no mérito agora, não é o tópico da palestra, entrar com soluções de tecnologia. Mas, por exemplo, guardar no notebook, depois eu explico isso para vocês, passo as dicas, como instalar mecanismo de proteção de criptografia nos notebooks. Então, para que isso? Porque se você é assaltada, por exemplo, o teu notebook, os dados estão em texto em claro, está aberto. Então, o que acontece com isso? Qual que é o impacto? Se esses dados vão parar no lugar errado, a empresa que você estava prestando o serviço, de alguma forma, pode ficar sabendo ou entra em contato com ele, e a primeira questão que ele vai responder é: ei, cara, de onde você tirou meu dado? E aí que entra o canal de transparência. A empresa é obrigada a falar. Se não, já entra como ação contra essa empresa. Aí, quando essa empresa for fiscalizada, vai dizer assim: pô, você obteve de roubo de informação. Então, pode chegar a concatenação. Lembra que eu te falei que a concatenação pode chegar à sua empresa e dizer assim: você foi responsável por não ter protegido o dado. Você entende o que eu falei ou não? Se eu tenho um RP, um SAP, é obrigação do meu fornecedor fornecer mecanismo de proteção. E se ele não me fornece, eu vou apontar como um risco. E o dia que eu for multado, a SAP vai junto. Você entendeu? Porque a LGPD para a SAP no Brasil é obrigação dela fornecer mecanismo de segurança. Entendeu? Um pouco como a coisa começa, todo mundo está no mesmo barco. Então, para pequeno e médio empresário, inclusive para o maior, é tudo igual. Proteja a informação. Como que a gente pode proteger? Com arquivos, com senhas. Não se utiliza um notebook compartilhado com a família ou com outras pessoas, evite isso, que crie outro usuário dentro do notebook. Tá? Existem vários mecanismos simples, sem gastar dinheiro, digamos. Tá? Agora, o principal, se não utilizar criptografia, tem um software muito simples. Isso aí pode ser um tópico para outro momento. Mas o Francisco, acredito que ele já está usando ele. O Edson pode implementar ele, o Márcio Teshima. O VeraCrypt, por exemplo, é uma solução open. Ele cria containers de criptografia para notebook, desktop, e vocês conseguem guardar informações dentro. Okay? Isso é um exemplo. Okay? Você pode comprimir arquivos com senha. Você pode criar planilhas Excel. Hoje, a planilha Excel ela permite criptografia direto da própria planilha. Então, você tem medidas de contorno não tão caras, né, que representem tanto dinheiro. Porque para as médias e grandes empresas, tem um custo de consultoria, porque eles têm muitos sistemas e muita informação. Só para te dizer que tem banco, não vou falar o nome, mas tem banco que estão descobrindo servidores que tem bancos de dados, ele nem sabia que existia. Para você ter uma ideia. E, inclusive, eles guardam teu endereço quando você abriu a tua primeira conta nesse banco. Então, assim, tem coisas que você fala, cara, como isso é possível? Então, assim, para bancos, o negócio está assim. Se para as empresas, de forma geral, está um caos, para banco está pior. Segundo, fazer parte de um órgão. Na verdade, o que tem que ser feito, esse material que eu passei, é a própria legislação, de uma forma mastigada para vocês. Vocês podem acessar a legislação, ela está pública. E da melhor forma possível, tentar se proteger dessa forma. Ok? Quem lida somente com CNPJ, não tem o que se preocupar numa primeira instância. Quem tem funcionários, colaboradores, tem que começar a se preocupar. Muito obrigada. Não? Alguém mais tem perguntas? Pode levantar o braço, nós vamos passando a palavra. Maria Tereza. Oi. Posso falar? Por favor. Oi, parabenizar, tá? Apesar de eu ser leiga, eu acredito que eu entendi muito da tua explanação, tá? Não me sinto capaz, eu me pus no lugar de escola, né?
como que a gente, às vezes, não protege os dados, nem de colaboradores, né? Eu não peguei muito essa fase, muito internet, tudo isso dentro da escola. Mas eu quero te parabenizar e, dentro do possível, eu acho que você poderia dar continuidade, né? A gente receber algumas perguntas e depois a gente poder estar respondendo. E colocar essa tua fala, né, à disposição no nosso fórum, até como pesquisa para muita gente que talvez hoje não pode estar conectado conosco. Tá? Parabéns. Perfeito. Obrigado, Maria Cris. Ângelo, me diz uma coisa. Eu cheguei um pouquinho mais tarde porque eu tive um problema. Me diz um negócio. Como que fica esse pessoal que faz telemarketing? Como que eles descobrem o telefone da gente e fazem... Meu, aqui em casa não para de tocar telefone de tudo quanto é lugar. Como é que fica isso? Bom, basicamente, Dorothy, é o seguinte, existem formas lícitas e formas ilícitas de obtenção dessa informação. As formas lícitas, normalmente, até então, tem muitos sites, por exemplo, tanto de e-commerce, onde você surfa, sempre você está sendo monitorado. Eles pegam tanto o teu endereço IP, através do teu endereço IP, eles sabem qual que é o provedor, e através do provedor, eles sabem de qual zona, eu estou falando norte, sul, leste, oeste, por exemplo, do estado de São Paulo ou do Brasil, onde você está localizado. Dependendo de onde você navega na internet, todos estão te espionando. Começa pelo Google. Então, se você procura, por exemplo, produtos de limpeza facial no Google, eles estão te monitorando. Então, quando eles estão te monitorando, eu vou tentar traduzir. Eles estão roubando informação sua, porque você não consentiu, você não deu autorização. É basicamente como se você andasse na rua, né? Você andasse na rua, sei lá, na Santa Ifigênia, na 25 de março, com sua família, para comprar, sei lá, bugiganga, coisa aí de Natal, por exemplo, e tem um cara atrás te seguindo de motinho, de Vespa. E o cara está anotando tudo que você faz. É isso que acontece na internet. Então, a LGPD... Então, primeira pergunta. Esse é o meio, vamos chamar assim, é incorreto, mas vamos chamar de ilícito. O ilícito, né, é o que está mais perto das empresas do que as pessoas nem imaginam. É o que se chama roubo de informações nos bancos de dados das empresas, inclusive. E estou te falando empresas, estou te falando de empresas como General Motors, estou te falando de empresas, qualquer uma, Votorantim, de bancos. Por quê? Eu não quero entrar no mérito técnico, mas vamos supor assim, eu tenho esse celular, tudo bem? Nesse celular eu tenho fotos. Quando a gente fala que a foto está protegida, não é a forma de eu acessar. Eu tenho que colocar a digital, tenho que colocar a senha. Essa é a forma de eu acessar. Quando a gente fala que o dado, a imagem tem que estar protegida, a imagem sozinha, ela está protegida. Ela está oculta. E para você enxergar essa imagem, você tem que colocar uma senha. Você entende o que eu falei? Então, Entendi. isso é o dado. O dado é Dorothy Boscolo. Esse dado está protegido. É o que não acontece nas empresas. Então, quando a gente fala de bancos de dados, é esse celular, e existe uma figura, um profissional, que acessa isso aqui pela porta dos fundos, normalmente chamado de DBA. É um profissional responsável pela modelagem e acessa os bancos de dados. Resumindo, ele enxerga toda a informação da empresa inteira. Ele não precisa acessar o SAP. Ele acessa por trás. Tudo bem, é o trabalho dele. Mas aonde que está o problema de ética? Ele pode roubar informação? Sim. Inclusive, eu já mandei embora por justa causa. Acontece. E por que eles roubam essa informação? Porque se uma empresa como General Motors tem 160 mil clientes, por exemplo, ele puxa 160 mil, imagina, pessoas que compram tipos e modelos de carro, cor, por setor, por valor. Imagina a fonte de pesquisa desse banco de dados. Ele rouba e vende na Santa Ifigênia. E aí não para aí. Aí eu sou uma empresa de telemarketing que quer vender pneu, ou que quer vender peça para carro Onix.
que eu faço? Eu estou montando a minha empresa, eu vou no Santa Efigênia e chego lá para meu brother, né? Chego lá para o Carlos Francisco, que é hacker, e falo para ele assim: ô brother, você tem alguma base aí, mala direta, porque eu quero, qual foi mal? Vou inventar outro cara. Não é o Carlos faz tudo certinho, é outra pessoa que roubou os dados, e eu chego para ele e falo assim: cara, eu estou montando um negócio, eu quero vender uma peça de carro para o Onix. Você tem uma mala direta de gente que tem Onix? Tenho, tá aqui. Paga R$600, oscila entre 600 a 4 mil reais, e são 160 mil usuários. E aí está a resposta do Doroti. Você recebe, às vezes, e-mail dizendo: olha, já que você comprou um Onix, Chevrolet Onix, eu tenho agora um novo acessório para seu carro. Aí você pergunta: e como sabe, esse cara sabe que comprei um Onix? Então, a LGPD vai ao encontro, não de encontro. Entendi. Ele vai barrar, vai de encontro, não é ao encontro. Entendi. Ô Ângelo, uma questão também, só complementando a Dorothy, essa questão também tem muito a ver com comportamento, principalmente aqui no Brasil, cultural, né? Porque, assim, é muito complicado. A ideia que eu entendo do LGPD, se eu corrija se estiver errado, visa normalizar também sistemas e o acesso ao dado que está naquele sistema. Então, assim, teoricamente, você não vai ter um acesso tão simples de tanta informação como tinha antes. Por exemplo, hoje em dia, se você tiver um amigo que trabalha na Vivo, você pedir para ele a base inteira de celulares da Vivo, ele consegue tirar. É É isso simples. mesmo. Eu tenho amigos que serviram comigo na Marinha que hoje estão no Detran. Eu não faço isso, lógico, não preciso disso na minha vida, mas se eu fosse um criminoso e pedisse o endereço de qualquer pessoa no Brasil para um desses caras, eles me conseguiriam o endereço, nome do pai, nome da mãe, CPF, RG. Então, assim, se você digitar seu nome com seu CPF, vem suas informações no Google. No Brasil, então, como que... Aí eu vou para a parte da minha pergunta, né? Como que a gente faz nessa situação da LGPD? Que eu sei que ela prevê muitas situações, mas como que a gente vai garantir que nossas informações, mesmo após a aplicação da lei, não estejam suscetíveis a esse tipo de gente, de pessoas que não vão seguir? Porque assim, você descobrir da onde que foi a falha, considerando que você compra por R$50 um pendrive com a base de CPF do Brasil, é um negócio muito complicado, porque todo mundo tem toda a informação. E daqui a 10 anos, por mais que se aplique totalmente bem essa lei, essa base de CPF não vai estar tão desatualizada assim, entendeu? Você ainda vai ter muita informação lá dentro. Então, como se prevenir, como garantir, né, como buscar seus dados e garantir que realmente você está protegido. Isso que eu acho um desafio muito grande aí para a gente no futuro. E aí, parabéns pela apresentação, desculpa. Obrigado, imagina. Bom, basicamente, respondendo a isso, eu acho que os terceiros slide, quarto slide da apresentação é o que a gente chama de Papa Níquel, né? Então, o que eu quero dizer com Papa Níquel? As próprias pessoas na Europa, muitas empresas, principalmente Google, Facebook, depois que levaram uma lavada de 50 milhões de multa, começaram a levar a coisa a sério. O que eu concordo com você é que não é uma coisa de 24 horas. Isso é fato. Porém, o que vai acontecer? À medida que as empresas, por isso que eu, particularmente, não gosto de falar tecnicamente, mas assim, eu sou muito voltado, e eu já estou negociando, inclusive, não negociando para mim, negociando para poder ofertar, não através de mim, para poder indicar as empresas de conhecidos que já estão trabalhando com criptografia dentro dos RP. Tá? Assim como você é uma pessoa muito qualificada na questão de processo de governança. Então, assim, o que eu quero dizer? Em 1 ano, 2 anos, não vai mudar o mundo. Mas à medida que as pessoas comecem a acusar, igual como o Código do Consumidor. O Brasil dos anos 70 era terra de Marlboro. Muitas pessoas aqui vão lembrar da época do MAP, do Mesbla, ou de outras coisas. E quando você comprava, chegava em casa e quebrava, eu lembro até meu pai falando: ih, morreu no prejuízo. Vai lá e compra outro. Como assim, cara? Não existia saque. O brasileiro, a realidade dos saques, gente, é de 10 anos atrás. Foi ontem.
O que virou o Código do Consumidor? Virou a maior ferramenta de defesa dos frascos e os comprimidos que eu brinco. Né? Então, assim, uma pessoa se sentiu lesada por a compra de um produto, ela não esquenta mais a cabeça. Ela simplesmente fala, beleza, nem discute com o cara, beleza, eu vou correr atrás dos meus direitos. Abre como chama, Código do Consumidor, uma reclamação, e funciona. Pelo menos comigo funcionou. Não só uma, várias vezes. O cadastro do Procon lá, que parece que é muito bom, né? Principalmente para essas ligações. Para mim, pelo menos, particularmente falando, funcionou. E eu nem me estressei, tá? Nem me estressei. Falei, cara, beleza. A LGPD, a sensação que eu tenho pelo modelo europeu vai ser igual. As pessoas vão começar a acusar você mesmo. Você vai comprar, eu tenho certeza. Você vai comprar alguma coisa, por exemplo, eu, você, o Edson, o Nilo, todo mundo vai comprar alguma coisa no, sei lá, Mercado Livre, qualquer coisa. E aí você vai falar, olha, quero excluir meus dados. Aí o cara começa aquela conversa mole. Não, porque veja bem, então beleza, cara, ok, vou procurar meus direitos. Pronto. Você abre como se fosse no Procon, isso que não está claro ainda. Se vai ser através do Procon ou direto na Agência Nacional de Proteção de Dados. Né? Acabou. Aí o fiscal vai fazer seu serviço e acabou. Entendeu? Então as empresas, à medida que vão sendo multadas, os caras vão falar, cara, não estão mais de brincadeira. É o que aconteceu com o Procon. De início todo mundo fala, esquece esse negócio não vai funcionar. Eu faço do meu jeito. Acabou. Você já viu como o pessoal trabalha no Mercado Livre? É um exemplo, cara, parece bem. Os caras preocupados com a satisfação, os caras preocupados com... Eles têm até ritual de como tem que empacotar o produto para te enviar. Isso não é nada mais que o quê? Mercado Livre batendo os caras, batendo. Se você não faz certo, você está fora. Até que o cara entra na linha. Então, resumo. O controle, acho que não vai existir em 72 horas, isso é fato. Porque sim, eu acredito, através de multas, má publicidade, dano de imagem, encerramento de empresas por uma ação não legalizada, vai levar com o tempo, assim como foi o Procon, até o pessoal, como você falou, agora o pessoal que desenvolve o sistema acabou, é o que se chama by default, by design. Desde o cara que está criando um sistema, o cara já vai pensar em criptografia e segregação de dados. Obrigado. Perfeito. Olha, muito bom. Mais uma vez, obrigado, Ângelo, por estar compartilhando os seus conhecimentos aí. O assunto realmente é bem extenso, né? Mas vamos nós aí para o encerramento da nossa reunião. Quero agradecer mais uma vez você pela palestra, pelo empenho, por esse compartilhamento de informação com todos. Mais uma vez aqui informando também, nós vamos compartilhar esse vídeo. Normalmente as nossas reuniões elas são em link privado, em especial essas reuniões de palestras nós estaremos divulgando, ok? Eu já tive o consentimento de todos vocês aí no início da reunião, né? E o nosso clube realiza projetos humanitários, então se vocês quiserem saber mais, hoje não é o dia para nós tratarmos desse assunto, mas venham nos conhecer numa próxima reunião para nós falarmos um pouquinho mais sobre como nós fazemos para ajudar as pessoas que estão próximas de nós e com essas palestras de verdade, até profissionais, enfim, né? O nível de especialidade profissional, ele pode chegar ao extremo como está chegando aqui as informações realizadas pelo nosso companheiro Ângelo, né? Então eu quero agradecer a presença, primeiro das meninas, das mulheres, Maria Tereza, Doroti, Márcia, Érica, obrigado por estarem conosco. Márcio Teshima também teve que se ausentar agora por uma questão de compromisso, mas esteve conosco até agora. Carlos, Edson e Ryushi também esteve conosco aqui do Rotary, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Vamos encerrar aqui a nossa reunião. Que todos fiquem bem nos seus lares. Posso pedir uma gentileza? Podemos fazer uma selfie virtual? Opa, claro. Então vamos lá. X. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. Boa noite.